Bom, vamos lá para o nosso papo de hoje, né. Bom, geralmente quando eu penso assim, pessoal, sobre inteligência artificial, ah, eu tenho muito cuidado, né, para não cair em certas verdades absolutas, em certos mitos, que algumas pessoas tendem a colocar aqui. E de novo, o que que eu posso trazer aqui como base para o nosso papo, né, pra gente discorrer aqui sobre as ideias. Isso aqui nada mais é do que uma troca de ideias, né. Eh, eu posso trazer naturalmente a minha experiência utilizando inteligência artificial. E também o meu olhar e o meu lado, um pouco mais pessoal, né, e em cima das abordagens que eu tenho em relação às coisas que eu gosto de aprender, né. Então vamos lá, voltando um pouquinho aqui, antes de eu falar se a IA está deixando as pessoas mais burras ou não, se isso é verdade ou não, sinceramente eu não sei, mas cabe uma reflexão, obviamente, em cima disso. Antes da gente começar a entrar muito nesse tema, eu quero falar um pouquinho sobre como que funciona para mim e como que é a minha abordagem em relação a qualquer coisa que eu vá aprender. Isso é uma característica minha, ok? Bom, eu sempre gostei muito de aprender, sempre tive muito disposto a aprender, obviamente, aquilo que sempre me interessou. Nunca fui um bom aluno, né? Aliás, tive muita dificuldade na escola, de me adequar na escola, de me adaptar, né? Mas dentro do possível, né? Consegui terminar todos os meus estudos, né? Fui até faculdade, pós-graduação e tudo mais. Mas sempre tive uma dificuldade de me interessar por temas, por aprender temas que não me interessavam, né? E, ao contrário, quando o tema me interessa muito, eu tenho uma abordagem muito diferente, né? Ou seja, eu costumo não fazer julgamentos, né? Eu adoro pegar um tema, né? E cruamente, puramente, começar a trabalhar em cima dele, começar a aprender em cima dele, sem nenhum tipo de viés, sem ouvir opinião de ninguém a respeito, apenas para que minha experiência em relação àquele aprendizado ela fique pura, o mais pura possível. Ou seja, que eu não seja ali direcionado ou influenciado por qualquer tipo de opinião a respeito. Então, essa é uma característica minha. Eu adoro aprender dessa maneira e tirar minhas próprias conclusões em cima de tudo. E tem um outro viés aqui que eu sempre levo para os meus aprendizados, que é o viés da prática, né? A coisa de você colocar em prática. Então, eu tenho muito essa característica de aprender. Eu leio, estudo e aplico. Leio, estudo e aplico. E aí, quando eu leio, estudo, aplico, eu começo a ter feedbacks em relação àquilo. Então, eu vejo onde aquilo faz sentido, onde não faz. Então, essa aprendizagem prática, para mim, ela funciona muito. Funciona muito. Então, eu fiz isso com a inteligência artificial desde o momento em que eu descobri a IA, e foi através do ChatGPT em 2021. Então, eu explorei ao máximo a inteligência artificial. Eu tenho uma característica aqui que eu tenho o superfoco, né, o hiperfoco. Então, quando eu pego uma coisa para fazer, eu fico concentrado nela por horas, assim, em estado de flow, né, ainda mais quando é um tema que eu me interessa. Então, isso me ajuda meio que a anular algumas avaliações, né, que eu posso ouvir ou ler, né, de pessoas que também estão vivendo aí suas experiências. Então, eu quero muito validar aqui o que eu vivi com a inteligência artificial. E qual que é a minha percepção sobre a inteligência artificial deixar ou não as pessoas mais burras? Quando eu comecei a utilizar a inteligência artificial, eu comecei a aprender muito mais sobre coisas que eu não tinha ideia que funcionavam, né? Não só sobre a IA, mas também sobre a forma como ela respondia, ou, por exemplo, sobre novos temas, né? À medida que eu ia avançando no estudo, à medida que eu ia aplicando a IA no meu dia a dia, para os meus clientes, né? Eu ia descobrindo novas necessidades e eu ia estudar aquelas novas necessidades. E como eu sempre faço, eu estudo e aplico. Eu estudo e aplico, aprendo, estudo, aplico e aprendo. Então, para mim, é meio contraintuitivo, para dizer o mínimo, assim, as pessoas dizerem que a IA deixa as pessoas mais burras, né? Eu acredito que as pessoas mais burras, né, se assim a gente pode dizer, elas são aquelas que usam a IA com preguiça, né? Que usam a IA de uma forma rasa, que aceitam qualquer resposta da inteligência artificial, que não se preocupam, primeiro, em se preparar para utilizarem a inteligência artificial e explorarem da inteligência artificial tudo aquilo que ela pode te devolver, né? Então, assim, é muito fácil eu virar e falar assim, a IA deixa as pessoas mais preguiçosas, a IA deixa as pessoas mais burras. Cara, pois essa questão de preguiça e burrice, né, vamos chamar assim a grosso modo, elas não pegam aqui, porque, para mim, tudo eu uso com muita profundidade, e tudo eu uso explorando ao máximo e aplicando. Então, quando eu, de novo,
estudo sobre um tema, aplico e aprendo, vejo que não funcionou, eu tiro logo fora o que não funcionou. E pego o que funcionou e vou potencializando, e vou criando novas estratégias, vou criando novos mecanismos. Então, para mim, a IA funcionou exatamente ao contrário, né? E para todas as pessoas que eu sempre oriento na utilização da IA, com base na minha experiência, elas retornam da mesma maneira. Cara, a inteligência artificial me deixou mais produtivo, mais criativo e mais inteligente, digamos. Eu comecei a aprender coisas de uma maneira muito mais rápida. O ChatGPT, por exemplo, né? Eu usei como ferramenta de aprendizado, né? Então eu aprendi sobre outras coisas que eu não tinha ideia que existiam, né? Ou outras coisas que eu precisava aprender para complementar as atividades da minha área, né? Outras coisas que eu precisei aprender para complementar atividades do meu dia a dia, né? Minhas rotinas diárias, independente da minha rotina profissional ou do meu negócio, enfim. Então, para todo mundo que eu trago esse viés aqui de a IA me deixou mais burro ou não, né? Elas sempre trazem esse feedback, que a IA, ao contrário, deixou a pessoa mais produtiva, mais criativa e até mais inteligente. Ela conseguiu aprender mais utilizando inteligência artificial. Então, a importância da gente estar conversando sobre isso aqui como sempre acontece, como sempre aconteceu, desde a era em que a gente começou a migrar tudo para a internet, né? E todo mundo começou a falar, isso aqui vai deixar as pessoas mais burras, isso aqui vai deixar as pessoas mais... Repara que é sempre o mesmo papo, é sempre a mesma conversa, né? E o convite que eu te faço aí para você que de repente está preso aí nesse limbo, né, dessas afirmações, desses mitos, né, que se criam aí em relação às novidades, às inovações, é o seguinte: algumas delas podem fazer sentido, alguns desses mitos podem fazer sentido e outros não. Mas o que eu quero te dizer é, se livre dessas amarras do julgamento dos outros. Às vezes você usa isso como uma bengala, né, para tipo assim, tô com preguiça de aprender mesmo, vou encampar esse discurso aqui, que a IA deixa as pessoas mais burras. Mas será que você usou a IA? E se usou, será que você usou sem esse viés, né, sem essa contaminação? E ainda, se você usou da maneira correta? Você usou para aprender? Você usou de uma maneira que a IA conseguisse aprender sobre você? Você entendeu quais são os princípios da inteligência artificial, independente da ferramenta que você vai utilizar? Né, eu sempre falo aqui para os meus alunos, né? Troncos antes dos galhos, né? Ou seja, os galhos são as diversas ferramentas, diversas tecnologias que elas mudam a todo instante. Mas os troncos, eles são os princípios, né? Então, o que você entende sobre inteligência artificial de um modo geral? Quais são os princípios que você domina sobre inteligência artificial de um modo geral? Então, assim, não caia nessa, não, né? De que a IA vai substituir você, daqui a pouco é tudo robô e os seres humanos que se explodam, né? E não é assim. Quanto mais eu tenho utilizado a IA, e eu posso falar isso da cadeira de quem está aplicando isso diariamente, não só para mim, mas para todos os meus clientes, né? O que eu tenho percebido aqui? De novo, tá, gente? Isso aqui não é uma verdade absoluta, é só o meu ponto de vista e a minha impressão e a minha experiência prática em cima do tema. Então, quanto mais eu utilizo a inteligência artificial, mais eu percebo que ela precisa do ser humano. Mais eu percebo que o ser humano é um fator fundamental para você tirar maior proveito da IA. Agora, se você vai com aquela ideia de preguiça, de que você vai conversar com a IA e ela vai resolver tudo para você, vai jogar uma resposta, você vai simplesmente copiar e colar, você não vai se aprofundar, cara, naturalmente você não vai conseguir atingir os resultados mais profundos, os melhores resultados. Mas quando você entende que isso aqui é um jogo de mão dupla, é um jogo entre ser humano e tecnologia, onde a tecnologia aprende sobre o ser humano e o ser humano aprende sobre a tecnologia, essa história vai ficando cada vez mais interessante. E você vai desbloqueando habilidades que você nem imaginava que você tinha. Você vai desenvolvendo novas habilidades, você vai aprendendo novas coisas à medida que você pega esse jeito de lidar com a inteligência artificial. Portanto, minha mensagem de hoje era essa. Vamos fugir desse viés aí, vamos aplicar e você mesmo criar a sua própria experiência com a inteligência artificial para ver se realmente ela vai te deixar mais burro, mais preguiçoso, menos produtivo ou se isso vai ser exatamente o contrário. Valeu.